Na mensagem de hoje nós vamos falar sobre como será o dia do Senhor e vamos procurar entender a partir de uma importante passagem da Bíblia Sagrada. Fique até o final dessa mensagem e você vai descobrir qual é o seu papel em relação a esse grande dia. Sobre você eu desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para refletirmos sobre o nosso assunto de hoje, nós vamos ler a palavra do Senhor em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, onde nós lemos o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Às vezes, existem decisões em nossas vidas que precisam ser tomadas e nós vamos adiando. É a decisão de colocar certas coisas no lugar, a decisão de corrigir determinados erros, a decisão de avançar para uma determinada direção necessária. Enquanto nós não tomamos decisões, isso vai gerando uma acumulação em nossa vida. E nós não podemos achar que isso não traga consequências. E enquanto nós vamos adiando decisões importantes, as situações vão crescendo em nosso contexto, em nosso cenário, chegando ao ponto da saturação. E então, essa saturação faz surgir uma situação que nos cobra isso. É como uma energia que vai se acumulando e por excesso de acumulação simplesmente explode. O conteúdo que vai se enchendo simplesmente faz chegar o momento em que transborda. A Bíblia fala de um momento assim para a história da humanidade. A Bíblia chama de o dia do Senhor, ou o dia do juízo final. O dia do Senhor, ou o dia do juízo, é um dia de saturação. Um dia no qual Deus decidirá coisas que o ser humano não quis decidir. Só que será de proporções mundiais, históricas e cósmicas. Sabendo então a respeito do dia do Senhor, a pergunta mais importante a respeito é: como será o dia do Senhor? E para buscarmos respostas, nós recorremos então a esse importante texto das Escrituras que nós lemos hoje. Porque esse texto fala, ainda que de maneira sucinta, sobre o que é o dia do Senhor e como ele será. E a Escritura nos mostra que o dia do Senhor será uma surpresa. Por isso que o texto diz que o dia do Senhor será como um ladrão. Isso significa que esse dia pegará as pessoas de surpresa. Mas o mais interessante a respeito do dia do Senhor é que será uma surpresa anunciada, porque há muito tempo que nas Escrituras está claro de que esse dia divino da saturação acontecerá. É um dia de uma surpresa construída, uma surpresa que foi construída há milhares de anos de proclamação. E o dia do Senhor será uma surpresa como todo dia crítico. O dia crítico é o dia em que aquelas coisas que foram prenunciadas o tempo todo, que eram iminentes o tempo todo, simplesmente vêm à tona. Mas quando acontece é sempre uma surpresa, ainda que os fatos tenham sido prenunciados o tempo todo. Outra coisa a respeito do dia do Senhor é que será um dia no qual coisas estabelecidas simplesmente passarão. E isso é o que acontece com todo dia crítico. Todo dia em que existem mudanças bruscas, coisas estabelecidas passam. O texto diz que os céus passarão. No tempo em que esse texto foi escrito, a ideia, a cosmovisão que as pessoas tinham sobre o céu é de que o céu era uma abóbada, um elemento sólido e que separava a realidade dos homens e a realidade divina. Dessa abóbada para baixo estava a realidade dos homens e da abóbada para cima estava a realidade divina. Nessa cosmovisão antiga, o céu era o limite entre as coisas do homem e as coisas de Deus. Então, já que esses limites foram desprezados ou foram ignorados pela criatura humana, chega um momento em que simplesmente desmoronará. Esse limite se acabará. Aí então a realidade humana fica descoberta para Deus intervir.
Esse será um dia crítico em que as realidades do céu terão que invadir as realidades da terra. Não somente os céus passarão, mas passarão também os elementos. Esse texto aqui se refere aos corpos celestes. Estão se referindo aos astros. Eram entendidos como a lua e as estrelas. Os astros, os elementos do céu, eram norteadores da vida humana, porque era por eles que os homens se norteavam em relação aos tempos e às estações. Isso quer dizer que no dia do Senhor, no dia do juízo, haverá esse momento crítico em que os medidores humanos não mais irão servir. Os medidores humanos serão inúteis, porque eles passarão. Outro elemento que passará será a terra. A terra passará. A terra é o cenário que foi dado aos seres humanos, que foi dado à criatura humana. É um cenário que tem sido mal utilizado. Tem sido um cenário para a displicência, para o ódio, para o desprezo para com o próximo, para a utilização de guerras. E esse cenário, no dia do Senhor, será retirado. O homem não terá o seu cenário de atuação. Ele não mais será disponibilizado até que as coisas sejam cobradas e exigidas. Com isso, nós entendemos que o dia do Senhor será um dia crítico. A palavra grega crise significa decisão. O dia do Senhor é um dia crítico porque é um dia de decisão, um dia decisivo para o destino humano. Será um dia de saturação, em que todas as decisões que não foram tomadas, todos os erros que não foram corrigidos e que foram se acumulando, simplesmente vão explodir e vão exigir uma resposta. E Deus estará regendo essa mudança, essa decisão. E sabendo que assim será o dia do Senhor, temos que entender qual é o nosso papel no tocante a esse dia. Qual o nosso papel em relação a esse dia tão decisivo? E o nosso papel é primeiramente saber o que é que nós estamos saturando. Temos que saber quais as decisões que nós não estamos tomando, que nós estamos adiando. Porque essas decisões adiadas, proteladas, vão nos levar para um momento de saturação onde essa protelação será cobrada. Temos também que saber quais são os erros que nós estamos alimentando, os erros que nós não estamos corrigindo. E isso também leva para um momento decisivo de saturação, em que esses erros não corrigidos terão consequências, trarão consequências para nós. Existe uma diferença entre a repercussão disso em nossa vida pessoal e a repercussão em nível histórico e cósmico. Porque as decisões que não são tomadas na nossa vida pessoal produzem dias críticos na nossa história, na nossa biografia. Esses dias críticos de cobrança, de saturação e de exigências são como pequenos juízos que vamos experimentando no decorrer da nossa história. No entanto, as decisões não tomadas pela raça humana levará a humanidade ao grande dia crítico, ao dia do Senhor ou ao dia do juízo final, onde estas coisas serão exigidas. Portanto, não deixe as decisões e os erros se acumularem em sua vida. Decida aquilo que precisa ser decidido. Corrija os erros que precisam ser corrigidos. Não deixe essas coisas se acumularem, para que não aconteça de vir sobre você o dia da acumulação. A melhor coisa que você pode fazer e a melhor decisão que você pode tomar é seguir o Evangelho do Salvador, daquele que hoje é o Salvador e amanhã será o juiz daquele grande dia. Porque então, se as coisas não estiverem acumuladas na sua vida, aquele dia não será danoso para você. Você passará ileso por aquele dia. E essa foi a mensagem de hoje. Obrigado por assistir até o final. Desejo muito que Deus te abençoe e te conduza para uma vida poderosa no Evangelho de Jesus. Se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso para você acompanhar as mensagens todas as semanas. Um abraço e até a nossa próxima mensagem.